Bom dia, povo de Deus. Maranata. Maranata. O Senhor logo vem. Nós queremos agradecer ao nosso Deus pela vida, pela saúde e porque mais uma semana nos proporcionou. Hoje estamos na sua santa casa para louvar e bendizer o seu santo nome. Obrigado, Anciã Paula, pelo sermão dado para as crianças, não só para as crianças, mas para nós também, os adultos. Obrigado por nos fazer lembrar sobre a criação. O coro cantou uma música muito especial de que o Senhor Jeová nos pode restaurar. Não importa o quão distante nós possamos ir, nós possamos estar. Quanto mais o pecado abunda, a graça e a misericórdia de Deus superabunda. Nós queremos pedir a todos aqueles irmãos que gostam de cantar, mesmo não sabendo cantar, mas gostariam de cantar. A direção de música do Coro de Aveiro já estendeu o convite algumas semanas atrás de que todos aqueles que estão disponíveis para estar no coro, este é o momento. O coro apenas faz-se 2 filas, tem muitos lugares, é possível fazer 4 ou 5 filas. Queremos fazer um desafio de que aqueles que gostariam de fazer parte neste magnífico coro, os ensaios são feitos às sextas-feiras, às 8 da noite. Eu espero ver alguns irmãos disponíveis na próxima sexta-feira. Esta semana foi muito turbulenta e ameaçadora para muitos. Nós ouvíamos nos jornais tempestade Ingrid e outras tempestades mais. Muitos passaram por muitas dificuldades. Muitos dormiram ao relento, muitos as suas casas inundaram, muitos perderam os seus haveres. Deus não estava distraído. Deus é o Criador dos céus e a terra. O vento obedece a Deus, mas por causa do pecado, muita coisa acontece neste mundo. Hoje vamos falar do livro de Gênesis. O nosso tema para hoje é Onde Estás? O livro de Gênesis é um livro muito importante. É um livro que mostra os fundamentos. É um livro que mostra os alicerces para a compreensão de toda a Sagrada Escritura, até a última página de Apocalipse. O primeiro capítulo de Gênesis mostra a criação. Gênesis 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Na criação havia uma personagem que é Deus. No capítulo 2, mostra a formação do homem, Adão e Eva. E teve como personagem Deus, Adão e Eva. O capítulo 3 mostra a tentação e a queda do homem. E teve como personagem a serpente, o homem e a mulher. E mesmo nesse capítulo 3 é apresentado o julgamento. Nós vivemos neste mundo, praticamente todos sabemos onde nós nos encontramos fisicamente. Mas
infelizmente, muitos de nós não sabemos aonde nos encontramos espiritualmente. Há quem talvez está dentro da igreja, mas longe de Deus. Há quem está ativo no exterior, há quem está ativo por fora, mas dentro tem um vazio. Há quem está a sorrir, mas o seu coração está quebrantado. Nós vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 3. Nós encontramos aí algo muito importante. Mas antes que nós possamos ler, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, obrigado pelo seu amor, obrigado por nos teres criado a sua imagem e semelhança. Obrigado por nos restaurar. Obrigado por enviar o seu Filho unigênito para restaurar aquilo que se havia perdido no Éden. Sonda os nossos corações, esteja com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Gênesis, capítulo 3. Ali nós encontramos, a partir do versículo 1, uma conversa entre a serpente e a Eva. A serpente era um animal sagaz. A serpente faz uma pergunta a Eva. Se voltarmos no capítulo 2, nós encontramos Deus a dizer: vocês devem cuidar da terra. Podeis comer toda a fruta, mas menos a árvore, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No capítulo 3, na parte final do verso 1 diz: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Satanás, através da serpente, faz essa pergunta a Eva. E a Eva respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer. 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Verso 5. Verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para o entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Queridos, a Eva, a mulher, viu o fruto. A Eva desejou o fruto. A Eva ouviu o que a serpente disse. A serpente já sabia o que Deus falou para ele. A serpente pegou as palavras que Deus falou para Eva. São essas mesmas palavras que a serpente foi falar com Eva. Eva pegou e comeu. Queridos, Satanás tem muita experiência. Satanás podemos considerá-lo como um psicólogo milenar. Satanás conhece-nos desde que nascemos. Satanás conhece até o cheiro que nós gostamos. Satanás conhece o que nos coloca feliz. Satanás conhece o que nos coloca triste. Satanás, através da serpente, foi tendo uma conversa. Satanás foi buscando conversa com a Eva.
até a um determinado ponto, foi o checkmate que a serpente deu a Eva. Porque o fruto, só de olhar, era desejável. E a Eva desejou. No verso 8 e 9, nós encontramos: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Adão e Eva, antes de pecarem, eles iam ao encontro de Deus, mas depois de pecarem, eles fugiram de Deus. O pecado traz separação. O pecado traz vergonha. Foi por isso que Adão e Eva fugiram da presença de Deus. No verso 9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão e Eva estavam? Deus é onisciente. Deus é omnipresente. Por que fez essa pergunta a Adão e Eva: onde estás? Deus não perguntou a Adão e Eva: onde estás? Para saber a sua localização física. Deus sabia muito bem o que Adão e Eva haviam feito. Mas foi Adão e Eva que não sabiam aonde estavam espiritualmente. Deus foi ao encontro de Adão e Eva e perguntou: onde estás? Quando Deus pergunta onde estás, é porque quer nos chamar a atenção. Quando Deus pergunta onde estás, é porque quer nos restaurar. Deus queria restaurar Adão e Eva. Muitas vezes, como cristãos, nos escondemos de Deus. Não nos escondemos de Deus distante. Muitas vezes nos escondemos de Deus próximo de Deus. Adão e Eva não estavam distantes. Eles estavam entre as árvores. Aquelas árvores que foram feitas também por Deus. É um grande perigo nos escondermos de Deus, mesmo estando próximo de Deus. Muitas vezes nós pensamos que aqueles que estão fora, que aqueles que estão perdidos, estão fora, é que estão muito mais distantes de Deus. Mas muitas vezes é o contrário. Muitas vezes o ser humano se esconde de Deus, andando com as Sagradas Escrituras. Muitas vezes nós nos escondemos de Deus, indo à igreja, sempre quando pudermos. Muitas vezes nos escondemos de Deus, mostrando que nós somos mansos. Muitas vezes nos escondemos de Deus, dando as nossas ofertas e devolvendo os nossos dízimos. Mas o nosso coração está distante de Deus. A irmã Ellen White, no seu livro Patriarcas e Profetas, na página 63, ela diz: mesmo depois da queda, Deus não abandonou o ser humano. Deus, ao perguntar: onde estás? Ele queria que Adão reconhecesse o que havia feito, mas não é o que aconteceu. Em Salmos 139,
no capítulo 1 e 3, nós encontramos: Senhor, tu sondas-me e conheces-me. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Deus nos conhece. Deus conhece os nossos pensamentos. Deus conhece as nossas lutas. Deus conhece tudo o que nós fizemos de forma escondida. Podemos nos esconder das pessoas. Podemos nos esconder, talvez, dos nossos irmãos da igreja. Mas nunca vamos nos esconder de Deus. No verso 7 do mesmo capítulo 139 de Salmos, diz que: para onde me irei do teu Espírito? Não há distância, não há queda, não existe noite escura onde a graça de Deus não nos possa alcançar. Não importa o quão distante nós estamos de Deus, não importa quão falhos nós somos, não importa o que nós cometemos, mas se reconhecermos que nós falhamos, se nos arrependermos, então a graça e a misericórdia de Deus vai superabundar em nós. Talvez vamos dizer que nós não estamos a fugir de Deus. Talvez não estamos distantes. Nós podemos não estar distantes de Deus fisicamente, mas podemos estar distantes de Deus com o nosso coração dividido. Existem muitos erros que os homens cometem, que nós cometemos quando estamos a fugir de Deus. Indo para o capítulo 2 de Gênesis, no verso 25, isto é, antes do pecado, antes da queda, nós encontramos: ora, um e outro. Podemos começar no verso 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonharam. No verso 7 do capítulo 3, nós encontramos: abriram-se então os olhos de ambos e perceberam do que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Antes do pecado, eles já estavam nus, mas não se envergonharam. Depois do pecado, eles deram conta que estavam nus. Queridos, muitas vezes na vida passamos por dificuldades, passamos por diversas situações amargas. Talvez alguém está a passar por um momento difícil no seu namoro, ou talvez está a passar por algum momento difícil no seu lar, está a passar algum momento difícil no seu relacionamento, ou está a passar algum momento difícil para encontrar um parceiro para ter um lar. Irmão, saibas que a solução que é mais eficiente e suficiente é somente ter Cristo, é somente ter a presença de Deus. O segundo erro que muitas vezes cometemos está em Gênesis capítulo 3, verso 8, que é a tentativa de se esconder de Deus longe ou próximo. Muitas vezes, pelo facto de estarmos na igreja sempre,
achamos que já temos a garantia da salvação. Estar na igreja sempre não significa ter a garantia da salvação. A garantia da salvação surge se tivermos uma comunhão constante e íntima com Deus. De acordo com os evangelhos, Jesus Cristo fez grandes repreensões. E essas severas repreensões não foram dadas para os ladrões, não foram dadas para os cobradores de impostos, não foram dadas para as prostitutas, mas foram dados para os religiosos. Foram dados para os cristãos. Cristo não se preocupa simplesmente para aqueles que estão fora, mas também tem a principal preocupação com aqueles que estão dentro, com aqueles que acham que já estão salvos, mas não têm uma interação e conexão íntima com Deus. Muitas vezes nós temos a ilusão que, como somos cristãos que vamos sempre à igreja, somos cristãos que ajudamos os outros, somos cristãos que devolvemos os dízimos, somos cristãos que participamos nas atividades da igreja, participamos no momento de evangelização, talvez cantamos num grupo, cantamos num coro, é o suficiente para a nossa salvação. Mas a nossa salvação não depende disso. A nossa salvação depende da entrega total a Cristo. Por isso, eu pergunto, onde estás? Nesse momento, qual é a tua intimidade com Deus? Se Cristo vir hoje, agora, estás preparado? O que é que te afasta? O que é que te coloca distante de Deus? Os teus negócios? O teu emprego? O teu parceiro? O que te coloca distante? Onde você está? Deus, quando perguntou a Adão e Eva, onde estás? É para restaurar o casal. No verso 12 do capítulo 3 de Gênesis, nós ali encontramos algo muito interessante. Eu tenho uma leitura. Então disse o homem, antes no versículo 11, Deus perguntou: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesses? Então disse o homem, verso 12, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. No capítulo 2, depois de Eva ser criada a partir da costela de Adão, Adão, com muita alegria, com muito sorriso, contemplando aquela mulher linda, aquela mulher formosa, bela, Adão disse: carne das minhas carnes e osso dos meus ossos. Mas aqui no capítulo 12, Adão aponta o erro da Eva. Aqui Adão culpa a outra do que aconteceu, dizendo: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e comi. Muitas vezes, como cristãos, nos dá prazer apontar os erros dos outros. Isso acontece muito mais quando estamos a nos esconder de Deus.
Quando estamos a nos esconder de Deus, muitas vezes nós vamos minimizar as nossas falhas, vamos minimizar os nossos pecados, maximizando a falha dos outros, apontando o pecado dos outros. Nós muitas vezes, quando estamos a nos esconder de Deus, achamos que o pecado dos outros é o mais grave. Achamos que aquele que está do outro lado está a falhar. Conseguimos enxergar a falha dos outros. Conseguimos enxergar o pecado dos outros. Mas não conseguimos enxergar a nossa falha. Muitas vezes para as nossas falhas, muitas vezes para o nosso pecado, nós vamos dizer, queremos misericórdia. Mas para a falha dos outros, para o pecado dos outros, nós vamos dizer justiça. Nós simplesmente conseguimos enxergar onde os outros falham. Nós conseguimos enxergar em que os outros falham. Muitas vezes, como cristãos, nós conseguimos enxergar muito mais o pecado dos outros porque nós, em algumas situações, somos especialistas naquele tipo de pecado. Onde você está? Muitas vezes afirmamos o irmão fulano, o irmão cicrano, devia ser exemplo. Está a falhar aí, está a falhar aqui. Nos esquecemos que o verdadeiro exemplo é Jesus Cristo. Apóstolo Paulo disse, sedes bons imitadores, como eu sou de Cristo. Nós precisamos ter o verdadeiro exemplo, que é Jesus Cristo. Deus está a perguntar neste momento, onde estás? Paremos de apontar a falha dos outros. Adão, algum tempo atrás, dizia, osso dos meus ossos, carne das minhas carnes. Mas depois da queda, foi falando a Deus, foi falar a Deus, que a mulher que me deste como esposa, esta comeu do fruto e me deu. Ali, Adão não está simplesmente a culpar a Eva. Adão, ali também tem a tendência de culpar a Deus. Adão, ali também está a dizer, Deus, a mulher que me deste, se não tivesses me dado essa mulher, não poderia me enganar. Mas antes, com muito sorriso e alegria, ele disse, antes da queda, osso dos meus ossos, carne da minha carne. No verso 13 do capítulo 3, disse o Senhor Deus à mulher, que é isto que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Muitas vezes nós vamos culpando as circunstâncias. Muitas vezes nós vamos culpar por causa de um meio em que nós estamos, que a circunstância não facilitou. Por causa daquele momento, por isso é que cometi. Deus nos conhece. Há quem vai dizer, eu vou ao sábado no serviço, porque tenho que pagar as contas, tenho que pagar a renda, sou o único que trabalho em minha casa. Se eu não trabalhar, não vai ter alimentação. Eva aqui afirmou que a serpente me enganou. A Eva não disse explicitamente a Deus de que era culpado,
Mas ao dizer que a serpente me enganou, implicitamente estava a dizer a Deus que se não tivesse feito a cobra, ela não teria sido enganada. Irmãos, não podemos cair nas circunstâncias. Não importa que situações da vida nós vamos ter. Porque quando nós falarmos que eu tenho de ir trabalhar no sábado, ou tenho que ceder algumas situações que Deus nos orienta que não devemos ceder, ao dizer que nós temos que ir, ou eu tenho que ir no sábado trabalhar, porque senão eu não vou ter como sustentar, como pagar as contas, é porque não conhecemos a graça e o poder de Deus. A graça e o poder de Deus são suficientes para superar qualquer circunstância. Deus não perde o controle. Em nenhum momento Deus perde o controle. Principalmente quando o seu filho comete. Irmão, existem muitas razões para não nos escondermos de Deus. Primeira, é impossível se esconder de Deus. Conforme nós lemos em Salmos 139. A segunda razão, longe de Deus, tudo fica pior. Tiago 1, verso 17, diz, Tiago 1, verso 17, diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Queridos, tudo que é bom vem do alto. As coisas deste mundo, humanamente, parecem ser boas coisas. Mas não são. Porque as melhores coisas, provêm do alto. Jesus Cristo disse que no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isto deve servir como um conforto, deve servir como consolo. A terceira razão, o amor de Deus é incondicional. Deus ama a mim, Deus ama ao irmão. Não importa a situação. Não importa o que nós vamos fazer, Deus continua a nos amar. Deus não nos confronta para nos afastar, mas para nos trazer de volta. Deus, quando estava a ir ao encontro de Adão e Eva, Deus não queria lhes apanhar de surpresa. Deus se fez sentir e eles perceberam que Deus estava a vir. As Sagradas Escrituras, no livro de 2 de Samuel, apresenta uma conversa interessante que Natã teve com o rei Davi. 2 de Samuel, no capítulo 12, ali nós encontramos uma conversa depois do rei Davi cometer muitos pecados, depois do rei Davi cobiçar, adulterar, matar e esconder, então o rei Davi, ou Natã, foi ter com Davi. Natã conta de um senhor que tinha muitos bens, tinha muitos cabritos, um senhor rico. E havia alguém que tinha apenas uma ovelhazinha. Amava, esse senhor pobre amava essa ovelha, dormia com essa ovelha nos braços. E certo dia apareceu uma visita em casa desse homem rico. Depois
de aparecer esta visita, o rei mata a única ovelha daquele pobre. Ao matar a ovelha do pobre, então nós vimos o que vamos tomar a leitura para ver a resposta de Davi. Qual foi a resposta de Davi? No verso 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. No verso 7. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Nós encontramos aqui Davi, através do que Natã contou para ele. Natã mostrou para Davi que havia cometido muitas atrocidades. Natã categoricamente disse para Davi: tu és esse homem. Deus não queria confrontar simplesmente Davi. Deus queria trazer de volta a Davi a diferença do pecado de Davi e Adão e Eva está na resposta que nós encontramos no verso 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Depois de Davi reconhecer que realmente pecou, Davi vem dizer as palavras belas: ó Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Encontramos em Salmos capítulo 51, no verso 10. Deus não procura pessoas perfeitas. Deus procura pessoas com corações quebrantados. Nós precisamos nos entregar a Deus. Adão se escondeu de Deus. Davi, lhe foi dito: tu és esse homem. Talvez hoje nos encontramos cansados, nos encontramos feridos por alguma situação da vida, nos encontramos frios espiritualmente. Nós podemos estar presentes na igreja, podemos estar presentes no culto, mas com o coração distante. Deus não nos pergunta por que você falhou, por que você cometeu. Deus nos pergunta: onde estás? Essa é a pergunta que nós vamos fazer a nós mesmos. Onde estás? Onde estou? Onde estamos? Deus vê tudo o que nós fizemos nesta vida. Deus nos conhece e Deus nos ama. Apocalipse 3, verso 10 ou verso 20, Jesus diz que: eis que estou à porta e bato. Jesus não força a entrada. Ele bate com muita, mas muita paciência. Ele bate.
Jesus está batendo o meu. Jesus está batendo o teu coração com paciência. E Ele está à espera que nós abramos o nosso coração. Jesus está batendo o nosso coração, pedindo para entrar. Nós precisamos dar essa permissão para que Cristo entre. Onde estás? Natã, no palácio do rei David, ele afirmou: tu és esse homem. Talvez nós também somos esse homem. Talvez nós somos como Davi. Podemos afirmar aqui que tu és este homem. Nós somos este homem. Nós somos este homem porque nós falhamos. Nós somos esse homem porque nós pecamos. E muitas vezes, além de pecar, nós nos escondemos. Muitas vezes não nos escondemos distante. Nos escondemos na casa do Senhor. Muitas vezes nós escondemos verdadeiramente o nosso caráter, indo sempre à igreja. Muitas vezes nós escondemos verdadeiramente o nosso ser, participando sempre nas atividades da igreja. Sermos bons, fiéis, nos dízimos e nas ofertas, mas o nosso coração está distante de Cristo. Irmãos, precisamos rever como é que está a nossa condição, como é que está a nossa situação com Deus. Será que nós estamos distantes fisicamente e também distantes espiritualmente? Nós precisamos ir ao encontro de Cristo. Deus nos conhece por completo. Ele nos ama. Ele nos chama para que não nos escondamos dele. Nós precisamos ter um coração puro, da forma que David disse: cria em mim um coração puro. Nós precisamos nos entregar totalmente a Cristo. Não devemos ter um coração dividido. Nós precisamos nos entregar totalmente a Cristo. Porque estar dentro da igreja, vir sempre à igreja, não é garantia da salvação. A garantia da salvação está na entrega total do nosso coração a Cristo. A salvação já está garantida. Nós precisamos simplesmente fazer a nossa parte. Nós precisamos simplesmente nos entregar a Deus e fazer a sua vontade. Não importa a circunstância. Precisamos não culpar os outros. Precisamos reconhecer as nossas falhas. Para terminar, o verso 15, encontramos uma situação profética e teológica. Depois de Deus falar com Adão, com Eva, falou a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali está a grande esperança. Apesar da queda, apesar
da falha de Adão e Eva, Deus aqui traz alguma esperança. Quem é a descendência da mulher? A descendência da mulher está a falar de Jesus Cristo. Deus está a dizer que Satanás ferirá o descendente da mulher. Ao ferir o descendente da mulher, está a falar o sofrimento temporário de Jesus Cristo na cruz e a sua morte. Quando Deus afirma, no mesmo verso 15, e tu, este te ferirá a cabeça. Jesus Cristo feriu a cabeça, uma morte. Está a querer dizer que Jesus Cristo venceu com a sua morte e ressurreição. Essa é a esperança que nós devemos ter. Cristo morreu na cruz para nos salvar. Cristo, na cruz, ali, representou o ser humano. Cristo, o segundo Adão, na cruz, resgatou aquilo que se havia perdido no Éden através do primeiro Adão. Nós precisamos ter essa esperança. Nós precisamos abrir as portas, precisamos abrir o nosso coração quando Cristo bate. Cristo tem paciência, não importa quanto tempo vai esperar. Talvez alguém pode dizer, eu já estou na igreja, eu sou membro da igreja, eu faço as atividades na igreja, eu participo nas campanhas de evangelização, eu ajudo pessoas, eu sou fiel nos dízimos, nas ofertas. Queridos, a tua comunhão com Deus está distante. O teu coração ainda não abriu para Jesus entrar. Esperamos que cada um que está aqui presente possa refletir na sua vida, possa refletir e saber responder quando lhe for perguntado onde estás. Não culpar os outros, mas assumir, tal conforme Davi assumiu. Senhor, pequei contra ti. Esta é a nossa oração. Que Cristo entre e permaneça em nosso coração. Não importa as circunstâncias dessa vida. Não importa, mesmo que haja sofrimento, mesmo que haja morte. Porque quando morrermos em Cristo, nós havemos de ressuscitar quando Cristo aparecer e subiremos com Ele para os céus. Esperamos que Cristo possa fortalecer a nossa vida. Esperamos que Cristo possa fortalecer os nossos corações, possa fortalecer a nossa igreja. Porque se estivermos com os corações fortalecidos, a unidade da igreja também estará fortalecida. Se estivermos fortalecidos, nós vamos vencer. Por mais dificuldade que nós possamos encontrar na nossa vida. Esta é a nossa oração, a vontade de Deus. Amém.